João teve que parar. A saúde não é algo que se brinque. Nunca me senti tão impotente, galera. E só de varrer ali, de tirar os cocô das cabrinhas pro lado ali, já começou a me doer o peito, sabe? Da cidade para o campo sempre haverão problemas, dificuldades e momentos em que todos serão testados até o limite físico e emocional. O Antônio tava com febre e o Gabi com febre também. O aumento do número de animais trouxe um desconforto para o momento que a família está vivendo. Por isso, precisaram prender as galinhas para manter a organização e a limpeza do acampamento. A gente tá com um problema aqui, porque agora a gente tá com muita galinha e elas estão cagando demais aqui. Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia aqui no Recanto e hoje é um dia muito legal, é um dia muito feliz, é um dia que a gente vai aproveitar, principalmente porque vai ser um dia um pouquinho diferente, que a gente vai precisar mostrar pra vocês. Hoje vamos receber uma visita ilustre, então demos uma paradinha nas atividades que a gente estava fazendo e hoje vai ser um dia de lazer, de descanso, de comer, de bater papo e é mais um dia bom aqui do canal, então daqui a pouquinho vocês vão conhecer. Mas primeiro eu vou ter que botar uma coisa na água. Galera, vamos lá, vamos botar uma coisa para ficar geladinha para nossa sobremesa de hoje. Quem já fez isso na vida eu sei que vai se identificar e vai deixando aí nos comentários se você sabe fazer isso que eu vou mostrar para você agora. Aí, gente, como nossos pés de melancia ainda não estão dando melancia, a gente tem que comprar melancia. E a gente comprou essa melancia aqui, eu vou lá colocar lá na água pra ela ficar bem geladinha pra nossa sobremesa de hoje. Beleza? Vamos lá comigo, botar lá no Rio Tonho. Já tô indignado com a melancia. Quer pegar melancia? Ele quer comer a melancia, é isso mesmo. Vou botar pra gelar isso aqui, cara? Sim, mas será que algum bicho não vai vir comer? Não, né? Acho que, eu não sei. Tem algum bicho que come melancia, será? A galinha. Ela sabe bicar, né? Mas assim, eu acho que a galinha ela come, se eu rachar ela come dentro. Mas eu acho que picando fora eu nunca vi nenhum bicho que come melancia. Eu acho que Melancia furadinha, assim. eu acho que é aquelas bocas que conseguem comer melancia por dentro. Elas vão... Não, porque elas chamam boca, então elas conseguem triturar a melancia. As boquinhas, a boquinha de madeira. E elas comem a madeira. Volta, Matheus. E agora que não dá pra te entrar, porque ninguém de vocês vieram de bota, né? Aí, gente, ó. Vamos botar nesse riozinho aqui, pra ela ficar geladinha na água. Ó, não tá... O riozinho não tá tão forte, mas eu acho que vai dar uma boa gelada nela, né, ou não? Mas eu acho que ele tinha que ficar dentro da água, né? Não tem nenhum lugarzinho que a água fica mais represadinha aqui, filho. E se eu cavo um buraco aqui, ó, pra botar ela mais dentro da água. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, ó. Nós pegamos ela aqui e botamos mais... Não, mas eu acho que ela vai gelando. Vai embora. Água corrente. Ó, gente, já arrumei tudo por aqui, ó, pra receber as visitas. Tá os ingredientes que nós vamos fazer o entreverão. Olha, ó, já botamos o disco ali, já tá tudo esquematizado. Daqui a pouco o pessoal tá descendo, vai vir aí. E aí vamos preparar aqui. E eu vou botar aí o pessoal pra botar a mão na massa, hein? Botar os vizinhos pra trabalhar aqui. Não é só vir aqui comer, não. Tô brincando. Vamos botar aqui, vamos picar as coisinhas tudo pra fazer um almocinho. A Daia tá lá dando comida pro Gabriel, que agora já é 11 horas, 11 e pouquinho, 11h10. E aí ele come antes, né? Então pra ele não ficar com muita fome, daí aí ele já come antes, senão até a gente fritar tudo e deixar tudo pronto vai demorar um pouco. Enquanto a visita não chega, o Gabi já almoçou, já tá tomando banho, né, amor? E aí, visita! E aí? Olha quem são os nossos vizinhos! Tamo aí, né? Agora do ladinho. E aí, meu querido? Salve! Bom? Como é que tá, rapaziada? Tamo junto aí. Otaviano e Vanessa. Então... Dispensa apresentações pra quem conhece, pra quem não conhece, o VMA, né? Vivendo o mundo afora. E aí,
Tudo bem. Ó, a visita traz maior. Aí é chique, pô. Ontem a gente foi lá e não levamos nada, levei a motosserra. Então, faz parte, né? A gente dá uma troca. A gente sempre falou, era uma troca que a gente tava fazendo. Vocês dão uns equipamentos de a gente traz comida. É isso aí. Então tá bom. Ó, tá tudo armadinho lá. Vamos lá? Nossa, vamos ali. Então. Dá oi, filhão. Dá oi pra eles. Oi, cara. Dá oi, amor. Ai, o quê? A gente já sai conversando antes de dar oi. Ô, vizinha. E aí, Gabi? Pronto, beijo duplo. Ó, eles estão me zoando aqui porque eu disse que eu ia fazer o entreveiro, só que eu não achei o pinhão. E aí no fim vai virar um picadinho de um monte de carne com aipim, com mandioca. E agora agora eu vou tirar a teima. Pra vocês, entreveiro tem que ter pinhão. Tem que ter pinhão. É o que caracteriza. É, só que o nosso é o entreveiro sem pinhão, porque eu não achei pinhão na cidade. Tá valendo, mas que... Então vai ser tipo um entreveiro fake. Não, a gente vai, a mesma coisa, não, cara. Não, gente, pode ser um vem aqui, revirado. Eu vou fazer uma carne ao molho madeira. Ah, mas não tinha molho madeira, então eu vou fazer uma carne. Ó, não é entreveiro, não vou levar maionese. O cara tá reclamando ainda, a gente vai fazer comida. Ó, tô indo embora, olha ali. Gente, não, porra, já saímos brigando com os vizinhos no primeiro dia, já. Que saco. Ó, o título desse vídeo vai ser Brigamos com os Vizinhos, então. I was on 9-9 all the time. Shattered soul, you took control. But now I'm gone, bye-bye, bring the fire. You took something beautiful and made it something cruel. It's all that I get from you. You're so delusional, now watch me take control. I've been running from myself like I'm somebody else. Kinda left me alone. Aí galera, ó, botei primeiro aqui um franguinho em cubos, peito de frango, coraçãozinho e a carninha de porco. Eu botei em volta aqui, porque daí a carninha de porco vai ficando... É que ela é bem fininha, daí não precisa fritar. O peito de frango é que ficou maior. Aí aqui, ó, o que nós vamos botar aqui também, ó. Vou botar um bacon, uma carne de gado e uma linguiça. E aqui tem cebolinha, tomate, essas coisas, mas eu vou botar depois. Boto... Não, coitado do... Tudo bem que ele só atrapalha lá, né? Mas o cara já quer fazer um churrasco como o cachorro. E aí é isso aqui, ó. Olha só, essa cebolinha não tava muito bonita, não deu pra encontrar o pinhão. E aqui tem cebola e tomate. Depois nós vamos picar isso aqui e botar lá dentro. Crazy nights, figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. Cause up here it's breakneck, paycheck, rat race, what's next? Ó, gente, antes de nós partir pros papos que nós vamos fazer depois, ó, já botei aqui linguiça, carne, frango, carne de porco. Agora fritei a cebola, afastei a cebola aqui, botei o tomate pra fritar. Daí joguei cúrcuma, páprica, essa é a defumada ou é doce? Páprica doce e cominho. Aí agora vamos mexer esse tomate aqui. Botei alho junto quando eu botei a cebola também. Aí já o tomate já tá quase legal aqui. Aí depois nós vamos botar o aipim e misturar tudo. Então, agora acho que já dá pra botar aqui, ó. Vamos botar um pouquinho de banha aqui e vamos botar o aipim aqui agora. Eu acho que não vou botar tudo certinho aqui. Che, bota tudo aí, que isso? Agora vai regular, tô com fome, pô. Agora tô com medo de não caber no disco. Fez mó show aí, tá aí. Não quer dar comida pra gente? Fala. Deixou metade lá na cadeira. Vê, né? Não, quando eu falo que é baixinho esfomeado, tá vendo? Não, e aí tem uma frase do amigo meu assim: dê amor, dê dinheiro, dê tudo, mas não dê liberdade. Everybody knows my name. All my friends are still the same. I guess this road life hit me just right, like a bonfire on a cold night. Yeah,
Aí, ó. Dando aquela mexida agora, só faltou o pinhão, né? Só faltou o pinhão pro entreveiro. Mas tá bonito, tá bonito. Aí, ó. Nossa, a cachorrada tá louca. Aí, gente, ó. Tá feito. Bora comer? Quem que tá com fome? Vamos lá? O Gabinho já foi. que o Gabriel acorda, né? Sempre. É, aí, ó. Não, me convidou, a gente gosta de comer. Vamos comer. Olha, ó. O Elvis esperando cair no chão. O Antônio não desgruda do Otaviano. Mano, tá muito bom. Eu tô no desgrudo da comida. Tá boa? Curtiu? Ah, tá. Esse era o principal, mano. Tá bom? O cozinheiro, ele tá só pelo elogio. Elogio Especial. ele. Ó, tô esperando também. Oh, Lord, you can keep your 9 to 5. Aí, ó, já almoçamos. Agora viemos aqui em busca da melancia encantada. A melancia que é pra tá gelada, né? Otaviano! Ó, ele tá preocupado contigo porque tu não tá de bota entrando no mato. Não, isso aí é um negócio que quando a gente tava aqui andando, a gente também tinha medo. A gente começou a olhar o terreno com o pessoal, todo mundo anda de chinelo, a gente anda de chinelo também. Uhum. Belo exemplo a ser seguido. Diz que os especialistas são eles, a gente tá aprendendo. Tá ali a melancia, mas ela ainda pegou um pouco de sol, tomara que ela esteja geladinha. Bora tirar ali? Vamos, vai lá, eu te ajudo. Eu seguro a câmera. E a faca? Segura a faca. Um belo espacato, uma posição de pegada boa. Tá lá a melancia. A geladinha embaixo tá gelado, pelo menos em cima o sol pegou, tá quente. Vamos comer a parte de baixo. Vamos levar ela assim então. Daí a água gelada esquenta. Chegou a hora da sobremesa então. Olha ali, rapaziada. Melancia, a única melancia criada no Rio. Se tem uma coisa que eu não sei fazer direito é abrir melancia. Sério? Não gosto de abrir melancia, eu sempre Sou faço meio... errado. ela não fica assim, Então- não fica legal, sabe? Tira os dedos de perto, pelo amor de Deus. Vamos ver se vai dar. Vamos torar ela assim primeiro. Aqui. Vai molhar a mesa. Não tem problema, é mesa de camping. A mesa é pra isso. É. Vai molhar, mas é pra Vamos ver. molhar. Ó, Ô, louco, tá linda, hein? caraca. Nossa, Tá boa? nossa, tá mais vermelha que é um sangue. Pô, primeiro pedaço pra você, rapaz. Nosso tunicão, ó. Que tava Daí. aqui rodeando pra comer uma melancia. Né? Agora nós estamos parecendo sítio mesmo, sabe? Só não foi nosso que nós não colhemos aqui, né? Ah, o quê? Ah, não. Eu não tô comendo ali colhido? Ah, não, eu não quero mais. Não, olha, jamais. Eu não acredito que eu tô comendo comida de supermercado. É de verdureira. Ah, bom. Ah, então não, daí eu Aí vou, tá bom. vou abrir uma exceção. Vamos lá? Vamos dar. Gente, de melancia, comida e barriga cheia, vai acabar a bateria. Deixa eu lá trocar a bateria antes que eu tenho que começar a falar. Pera aí. Bateriazinha trocada. Ó, dá pra enquadrar todo mundo, olha só. E galera, olha só. Teve uma época aqui no canal que a gente contava história, assim, de canais, de pessoas, quando a gente achava uma história muito legal, a gente queria contar a história. Obviamente que do VMA a gente não precisa contar a história, porque tem a história... Quantos vídeos tem no canal? 1.500, 1.600 vídeos. Caraca, 1.600 vídeos, imagina, são 1.600 vídeos que dá pra contar toda essa história. Só que eu quero contar a história de como é que foi que a gente chegou aqui, como é que aconteceu isso tudo, porque eu acho que é muito legal. Como que houve a conexão aqui entre os dois, né, canais? É, porque a gente, lá em 2014, a gente tinha uma grande vontade de sair pra viajar, e quem é antigo no nosso canal sabe disso. E aí a gente gravava isso tudo. E chegou um dado momento da nossa vida, meu, da Daya e do Antônio, que o Gabriel não existia naquela época, a gente, de fato, saiu pra morar dentro de um carro. Só que esses caras foram também responsáveis por isso, porque quando a gente começou a fazer isso, a gente também decidiu fazer vídeos pro YouTube, né? Afinal de contas, é o que nos trouxe até aqui. E aí, obviamente que isso foi muita inspiração, porque o canal deles, eles faziam um vídeo todos os dias e, enfim, a gente aprendeu muito com isso, como levar como um trabalho também. Então, além de vários canais que a gente se inspirou, um grande canal que foi inspiração pra gente foi o VMA, obviamente, porque Otaviano e Vanessa foram os, sei lá, não inventaram a viagem, mas inventaram a viagem de Kombi no YouTube, né? Tipo isso. Então, tipo, foi mais ou menos assim. E aí, coincidentemente, esses tempos atrás, eu queria comprar uma câmera, o Otaviano tava anunciando lá que tava vendendo uma câmera, entrei em contato com ele, a gente começou a conversar, nunca tinha conversado. E aí ele falou, pô, estamos procurando umas áreas, né? E aí eu falei, a gente começou a conversar, né? Tô mentindo, não? Não, é isso aí. E aí a gente começou... Ele tá contando a versão dele da história, eu não sabia o que tava acontecendo, a gente só tava conversando naquela época. Sobre a câmera. É, e aí a gente começou a conversar, e, enfim, e aí eles falaram, pô, a gente tá procurando umas áreas na região,
região. E aí a gente, obviamente, como a gente era daqui, já tinha tido uma certa experiência, a gente começou a conversar, enfim, dar dicas e compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Aí a gente comprou aqui. E aí compramos a propriedade aqui, enfim, a gente ficou, veio pra cá, a gente começou a acampar aqui, né, no lugar onde a gente ia construir. De repente, o vizinho aqui, que era o antigo proprietário da área deles, apareceu aqui mostrando pra um outro cara, né? E aí, dentro de tudo que a gente tinha conversado, era o que a gente julgava, né, amor? Que se encaixaria pra eles. E a gente falou, pô, acho que tem uma área aqui que Pode rolar. ia ser legal, talvez, pra vocês. Só que daí tinha um problema, a gente não conhecia eles pessoalmente. Vai Imagina. que né? Daí Santo eles não iam batesse. Ai, tá rindo também. E aí foi então que aí a gente passei o contato do vizinho, eles vieram aqui, deram uma olhada na área e acabaram, né, enfim, dentro do que eles estavam vendo, toma lá daqui, acabaram comprando aqui do lado. Então agora, a partir de... Agora viramos vizinhos, choca. Mas você sabe que é muito legal essa situação, porque o João mesmo, ele comenta ali, a gente, acho que de certa maneira, numa época, foi pioneiro, saiu pra viajar, a gente inspirou muita gente a seguir o sonho, que era viajar, mudar um pouco de vida, e a vida deles acabou dando um ciclo e eles acabaram caindo num novo momento de estar criando um sítio, criando o camping lá que eles tinham da Capa Família X. E quando eles começaram essa migração de conteúdo deles também que estavam produzindo, eu e o Baixinho, a gente sempre da estrada dizia, um dia a gente quer fazer isso, um dia a gente quer fazer isso. Então a gente enxergava neles algo que pra gente no futuro a gente queria fazer também. Então, Quero abrir um camping? Não! Quero morar no campo. Um passo de cada vez, vez. Até porque, na verdade, agora a gente tem amigos com camping. Então, se a gente quiser lá usar o camping, a gente vai lá. Mas a área de vocês não pensam em abrir para as pessoas visitarem também? Por hora, atualmente não. Porque a gente ainda vai viajar muito, né? Então... A gente ainda tá fazendo ali o nosso refúgiozinho, o nosso cantinho que a gente quer fazer por aqui. Mas, graças a Deus, temos os amigos aqui em volta. Então, pra gente fazer os encontrinhos, algumas coisinhas, a gente faz tudo ali em volta. Tamo ali. Eu acho que o mais especial de tudo isso que eu vejo, assim, que eu enxergo, é como o João tava contando a história que lá atrás a gente, de certa forma, serviu de inspiração pra uma guinada na vida deles, uma mudança de estilo de vida pra eles. Com o tempo, eles passaram a ser uma inspiração pra gente. E agora a gente tá aqui, vizinhos, amigos, morando muito próximo um do outro. E sabe o que é o mais legal? E agora eu vou até confessar, eu nunca falei isso pra vocês também, porque a gente já conversou um pouco, mas não... E acaba sempre esquecendo. Casos de família. Mas assim, ó, a gente começou a conversar sobre, né, que vocês estavam procurando propriedade pra comprar e os objetivos que vocês colocaram, o motivo que vocês estavam querendo isso, a gente se identificou também, porque às vezes as pessoas, eu quero morar no sítio, mas simplesmente porque, eu quero ir morar no sítio, mas tudo que vocês colocaram, tudo que vocês viveram e viram e as razões que levaram vocês a querer isso, quando a gente apareceu aqui do lado, eu e a Dai, a gente conversou, poxa, que legal, tem pessoas pensando como a gente, que tem o mesmo tipo de trabalho que a gente, então acaba que você se identifica, rola uma sinergia, né? E aí, aí me veio aquele pensamento do que a gente sempre falou, assim, da criação de comunidade, né? De você ter as mesmas linhas guias, sem necessariamente a gente morar no mesmo terreno e ter que fazer uma horta junto, não é isso? É aquela ideia do tipo assim, poxa, a gente pode coexistir, mas pensando em coisas juntos pra seguir adiante, ter uma linha, né? Um futuro, pensando no futuro. Então, quando apareceu a oportunidade de serem nossos vizinhos, a gente pensou, poxa, acho que faz total, fecha total com o que a gente quer pra nossa família, tudo. E é isso, e aí deu certo. Mas não se enganem, tá? Que antes da gente de fato comprar, a gente veio, fez uma visita, fez um bate-papo, pra ver se um aceitava o outro como vizinho, né? Não. E o Antônio, o que tu aprendeu quando tá vendo o que não pode ser? Ele tá chateado com alguma coisa aconteceu aí. Mas enfim, gente, aí o Otávio falou... O Otávio disse assim, vamos fazer tudo, só que sem esquisitice. E aí eu achei muito legal isso e faz muito sentido, né? Quando você começa uma amizade nova, você fala assim, cara, sem esquisitice que daí vai dar tudo certo. A gente é muito normal, então sem esquisitice, tinha alguma coisa... É muito normal não, né? Convenhamos, né? A gente não é muito normal. Você sabe que ainda tem um bônus aqui, né? Porque a gente veio morar com a família, foi perfeito. E eu e a Baixinha, como todo mundo sabe também, a gente quer ainda continuar viajando, continuar o nosso ciclo de aventuras. E aí a gente é a Baixinha apaixonada por cachorrinho, tem os Jordinho. Nossa, aí os Jordinho, os cachorros do João, eles vão pra cima, vêm pra baixo, ficam com a gente, ficam com ele. Então, tipo, a gente consegue ter cachorro, a gente tem cachorro. É a cereja do bolo. Muita coisa tá acontecendo, que tá acontecendo uma sinergia muito gostosa, assim, que tá sendo muito especial pra gente esse momento aqui nosso também. Coloca o Gabi no tatame, amor, ele tá reclamando que ele quer descer.
Será que ele quer o queijo dele que tá no chão? Ele quer meu carrinho. Essa criança come um balde de comida por dia. Desde a hora que a gente chegou, o menino come. Essa tigelinha é a lavagenzinha que a gente bota dele aqui, ó. Eles botam aqui em cima, assim, ó, o menino come tudo. E assim, a gente de fato é vizinho de extrema mesmo, né? Onde termina o nosso terreno aqui, começa o deles é um pouquinho aqui pra cima desse mato aqui que vocês veem aqui. A gente tá muito próximo, assim, né? Nessa questão de não ser isolado. Eu acho que essa ideia de ser isolado não é o grande objetivo. Então, assim, tu criar essa comunidade, criar a vizinhança, que você está a poucos metros, mas com aquela sensação de ter a privacidade, eu acho que é o mais legal. Enfim, gente, é isso. A gente queria poder explicar isso pra vocês também, porque é contar um pouquinho, porque senão as pessoas, tá, mas como assim? O que aconteceu, Tem né? muito mais história, né? Mas é pra vocês entenderem o contexto. Daqui a pouco a gente tá aparecendo de certa frequência no rosto. Meu, o que tá acontecendo? E outra coisa, gente, e por exemplo assim, a gente não vai ficar aparecendo todo dia um no canal do outro, né? Porque a gente tem as nossas coisas, eles têm Tem as muito coisas trabalho deles, nesse tal de muito sítio. trabalho. Então assim, vocês não começam tipo, eles não aparecem mais, então obrigado, gente. Não, a gente só tá trabalhando mesmo, sabe? A gente não fica indo o tempo inteiro lá, nem eles aqui, E né? aquela coisa, acho que a É. gente tem todos os afazeres aqui do sítio que a gente tá aprendendo agora. Vocês já têm uma caminhada um pouco maior. Tem todo esse trabalho, aí tem todos os afazeres de trabalho também de produção de conteúdo. Então, às vezes, a gente também se junta em off, né? Pra gente bater papo, dar risada, dar uma relaxada. Então, calma, gente, não tem briga. Se a gente brigar, a gente vem e faz um vídeo, porque vai dar muita visualização. Então, relaxa. Vamos montar um ringue de boxe, a gente treinar, tá na moda. Que legal! Pô, podia fazer, né? Mas, pô, não, ia ser legal, né? Fazer um ringue, né? Ah, olha. Mas daí a gente tinha que convidar alguém, tinha que convidar um famoso aqui de boxe pra vir aqui bater em nós, né? Ó, Popó! Quer vir brigar? 2 contra 1, Popó. 2 contra 1 é bom. Deixa quieto, melhor não. Não, deixa quieto. Vamos inventar vamos fazer uma luta de videogame, que daí a gente não sai coisa mais ferido. tranquila. Ferido já basta a enxada que deixa as mãos calejadas. Ah, galera, é isso então. É muito legal bater esse papo. A gente fez uma comidinha, pôde comer uma melancia. Enfim, se conhecer um pouco melhor, porque cada vez que a gente conversa, a gente se conhece um pouco mais. Então, isso é muito legal. E é incrível porque tem tantas coisas em comuns, mas também há tantas diferenças que a gente tá podendo conversar e acho que amadurecer também, porque é um papo tão legal assim que a gente tem tido em todos os aspectos, né? Seja da vida do sítio, da vida de viagem, de família, enfim, é muito legal isso. E eu acho que espero que a gente consiga conversar muito e poder amadurecer junto, e enfim. É isso aí. Gente, se assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. O que é? Sem esquisitice. Comenta aqui embaixo sem esquisitice, porque o importante é a jornada. Uma toda salada. E Divirta-se, fui.